Bom dia, feliz sábado a todos. Vocês estão desanimados. Bom dia. Muito bom, agora parece que está bom o dia. Bem-vindo mais uma vez à Nova Semente. Nós estamos nas últimas semanas acompanhando uma nova série de mensagens, Venha ao Teu Reino, e temos refletido juntos sobre o significado do que é viver o reino de Deus na nossa própria experiência. E falamos já alguns assuntos especiais, como por exemplo o significado do reino para a igreja, o reino e as pessoas, e a própria ideia de reino de Deus. E hoje eu queria convidar vocês para refletirmos sobre um aspecto muito importante do que é o reino de Deus. O reino de Deus tem uma missão. Qual é a missão do reino de Deus? Qual é a missão daquele que faz parte do reino de Deus? E hoje eu queria convidar você para irmos até o Evangelho de Mateus, capítulo 28, e a gente vai ler os versos 18, 19 e 20. Os três últimos versos desse que é o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Antes de lermos o texto, vamos mais uma vez pedir a direção de Deus em oração. Bom Deus, temos neste momento a oportunidade de ouvir o Senhor falando a nós. Que as palavras do Teu livro, através do Espírito Santo, tragam um impacto no nosso coração e na nossa mente, para a realidade do Teu reino e da Tua missão. Te pedimos por Jesus. Amém. Jesus falou então aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse, quem sabe, é um dos textos mais importantes sobre missão na Bíblia. É um texto importante para a igreja cristã, de forma geral. Para a nossa igreja aqui, também um texto muito especial. Você provavelmente já ouviu o pastor Kleber falando sobre esse texto inúmeras vezes e a importância dele para nós como uma comunidade, como uma igreja local. Esse texto é conhecido como a grande comissão de Cristo aos seus discípulos. Você sabe o que é uma comissão? Talvez se você trabalhe na área comercial, isso representa um percentual das suas vendas. Mas antes disso, comissão é uma atribuição de uma tarefa de uma pessoa para outra. Comissão é uma delegação de poder ou autoridade de alguém para outra pessoa. E nesse texto especial, conhecido como a Grande Comissão, Jesus Cristo, que tem todo o poder, confere, delega, atribui aos seus discípulos uma tarefa especial que deve ser cumprida fazendo uso deste poder que é dele. E a tarefa é fazer discípulos de todas as nações. E é uma tarefa que não fazemos sozinho. Jesus nos garante: estarei com vocês todo o tempo. Até quando? Até o fim das coisas. É interessante termos essa abordagem a respeito da missão. A missão não é da igreja. A missão, antes de ser da igreja, ela é do próprio Deus. Nas páginas da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, nós encontramos um Deus que está em missão. Jesus Cristo estava em missão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, em capítulo 4, verso 4, diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido judeu. Jesus Cristo foi enviado com uma missão. E Ele compartilha com a gente desta missão: fazer discípulos para o reino, discípulos de todas as demais nações para o reino de Deus. Esta é a missão que recebemos.
Mas antes que você comece a ter urticária aí e alergia desse negócio, pastor, evangelismo, não gosto disso, esse negócio de ter que convencer as pessoas a aceitar a minha fé, proselitismo. Calma. Deus tem um outro formato de fazer as coisas. E que é muito importante que a gente compreenda a essência do que é a missão de Deus. Como se cumpre a missão de fazer discípulos. Como eu e você podemos estar envolvidos na missão que é de Deus. E que Ele nos atribui uma participação nessa missão. Olhando para a Bíblia, nós encontramos pelo menos duas esferas da missão de Deus. Deus tem uma missão que eu poderia chamá-la de corporativa. É uma missão que se realiza na unidade dos membros de seu reino. É a coletividade. Quando estamos juntos, há uma possibilidade de se realizar a missão de Deus. E há um outro aspecto, que é o aspecto individual. Aquele que eu e você, como seguidores de Jesus, fazemos na nossa influência pessoal, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. O primeiro deles, esse aspecto corporativo, nós encontramos um bom exemplo no Antigo Testamento. E eu queria convidar você para irmos até o livro de Deuteronômio, capítulo 28, os versos 9 a 13. Nós encontramos Deus explicitando como realizar a missão de forma corporativa. Deus tem um plano nessa área. Um pouquinho antes de fechar as últimas orientações de Moisés à nação de Israel, o livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós encontramos a seguinte orientação de Deus. Verso 9. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como tem te jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Uau! Qual é a estratégia de Deus? A estratégia coletiva para a expansão do reino. Deus decidiu abençoar de maneira especial o povo de Israel, a nação, a coletividade dos membros do seu reino, dos filhos do seu reino. E com esta bênção especial, no relacionamento com os vizinhos, as demais nações, Israel testemunharia de Deus e chamaria a atenção dessas nações para o reino de Deus. Deus os colocaria por cabeça e não por cauda. Os exaltaria, os colocaria por cima das demais nações. Israel teria tantos bens que emprestaria às demais nações, em vez de tomar emprestado delas. Mas havia uma condição para que o plano de Deus se concretizasse. Qual era a parte de Israel nessa estratégia da missão de Deus? Qual era a parte de Israel? Obedecer os mandamentos de Deus. Perceba que plano mestre de Deus. Eu abençoo o meu povo conforme eles me obedecem. Dou a eles o resultado de viverem os meus conselhos. Os resultados de viverem os meus conselhos. E isso vai fazer tão bem a eles, que as pessoas que convivem com eles vão olhar e dizer, mas como é que dá tudo certo para eles? A plantação está no tempo certo, não tem problemas com pragas, não tem problemas com os inimigos, as nações ao redor. O que acontece? Eles iriam até Israel para descobrir o segredo, e Israel revelaria o segredo.
nós simplesmente obedecemos ou seguimos as orientações de Deus. E o resultado é o que vocês estão vendo. As demais nações sentiriam-se inspiradas a ter o mesmo tipo de relacionamento com Deus que Israel tinha, para serem também nações abençoadas por Deus. O que é que você diz desse plano? Será que funciona? Deus está apostando em oferecer às pessoas um modelo, um exemplo. Nesse modelo coletivo, é um modelo de perfeição, um modelo de abundância, plenitude. Um modelo em que as pessoas olham e ficam entusiasmadas para participar. Quando a gente vai à história de Israel, a gente percebe que o plano de Deus, a sua estratégia de missão, de expansão do seu reino, funciona quando, coletivamente, decidimos obedecer a Deus, os conselhos de Deus, e recebemos as suas bênçãos. Quando a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 9, a gente tem ali uma porção de versos, até o verso 11, que descrevem a visita da rainha de Sabá a Salomão. No verso 1, nós encontramos a rainha de Sabá justificando a sua ida a Jerusalém. Ouvi falar muito a respeito de Salomão e quero ver se as coisas são assim mesmo. Ela preparou uma lista de perguntas, de testes, perguntas capciosas. Vou testar, vou pôr este rei à prova. E quando ela foi, tudo o que ela havia planejado, ela colocou diante de Salomão. Todas as perguntas. O texto vai continuar dizendo que Salomão achou todas essas perguntas simples. Foi fácil resolver todos os enigmas da rainha de Sabá. E então, 2 Crônicas, capítulo 9, traz o testemunho desta rainha ao fim da sua visita ao rei Salomão. No verso 5 e o verso 6, ela diz: Então disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Deveras não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel para o estabelecer perpetuamente, constituiu-te rei sobre ele, para executares juízo e justiça. O plano de Deus se cumpriu na história de Israel. Davi, mas principalmente Salomão, constituem a era de ouro da monarquia em Israel. O período em que Israel esteve no ápice da sua experiência com Deus. Depois da retidão de Davi e o início do ministério de Salomão como rei, o povo andando em fidelidade com Deus, e o rei Salomão também, Deus abençoou de tal maneira a nação de Israel, que as nações vizinhas vinham até Israel para descobrir a razão de tanta bênção, de tanta fartura, de tanta prosperidade. Você já ouviu falar de teologia da prosperidade? Essa aqui é a verdadeira, tá? O impacto da nação de Israel sobre as nações vizinhas era indescritível, algo cativante. Você já teve esse tipo de experiência? De observar algo e se apaixonar imediatamente, porque aquilo supera as suas expectativas? Para ilustrar esse tipo de sentimento, eu pensei em falar para vocês do que a minha esposa sentiu quando me viu a primeira vez. Mas se você conversar um pouquinho com ela, ela vai dizer que não sentiu nada de especial, que eu era comum demais. Então eu vou dizer o que eu senti quando vi a minha esposa pela primeira vez. Me apaixonei imediatamente. Aqueles olhos azuis, aquele vestidinho marrom que eu gravo como uma fotografia na minha mente até hoje. Imediatamente eu fiquei embasbacado. É impressionante o impacto que algumas cenas causam a você quando você enxerga algumas coisas. Quem sabe você que é pai tenha passado por isso.
o primeiro olhar para o rosto do seu filho recém-nascido. Nós já somos de uma geração um pouquinho mais recente, a gente teve a oportunidade de já ter foto da Melissa antes dela ter nascido. E a gente já ficava identificando ali traços da família, da minha família, da família dela, e aí cria a expectativa. E a gente ouve falar e a gente fica, não, agora eu quero ver mesmo. E então, eu me lembro daquela quarta-feira, quando pela primeira vez eu pude segurar a minha filha nos braços. Não via mais de longe no vidro, mas pude segurá-la nos braços. E aí a gente vai conferindo a emoção toda e vai encontrando. E esse é o grande aspecto de termos essa expectativa e depois o reconhecimento de que aquilo era de fato tão bom quanto a gente esperava, ou melhor ainda. Esse era o plano de Deus com Israel. Como coletividade, como a unidade dos filhos do reino, as pessoas ouviam falar de Israel e vinham verificar se tudo era de acordo com como eles tinham ouvido, e descobriam que era mais do que eles esperavam. Imagine o que a nossa comunidade pode fazer com a bênção de Deus, se decidirmos ouvir os conselhos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Já imaginou alguém que ouve falar que numa igreja em São Paulo, as famílias são especiais? Não é um casal que deu certo, não é um caso aqui ou outro ali, mas quando eles chegam e vão convivendo com as famílias da igreja, percebem que as famílias são felizes, que as famílias experimentam harmonia, aprenderam o que é dar e receber perdão, apoiam-se mutuamente, pais e filhos, maridos e mulheres se amam. O impacto da realidade do reino de Deus na vida das pessoas causa naqueles que chegam. O que aconteceria se as pessoas viessem a uma determinada igreja em São Paulo e encontrassem em cada pessoa um sorriso amável, um olhar genuíno de interesse e compaixão? Sentissem-se em casa todas as vezes que viessem a essa igreja. O poder do impacto da coletividade que segue os princípios e as orientações de Deus na vida das pessoas que se relacionam com eles. Quando decidimos como coletividade seguir os princípios de Deus, o nosso impacto é muito grande na vida das pessoas. E Deus idealizou isso para a gente. Podemos cumprir a missão de Deus de expandir o reino quando decidimos viver os princípios de Deus, e isso se torna evidente na vida da coletividade. Mas talvez você esteja pensando, mas isso aí não, pastor, não dá assim um ar de santarrão, não fica parecendo assim formal demais esse testemunho, coisa meio ensaiada. Não é melhor assim com o tempo eles perceberem que lá no coração a gente é gente boa? Não minimizem o impacto da coletividade. Deus idealizou isso, funcionou na história e pode ainda hoje funcionar. Há uma história do imperador Júlio César. Ele foi casado, a primeira esposa morreu no parto, o filho também nasceu morto, e ele então contraiu segundas núpcias, casou-se com Pompeia, o nome da sua segunda esposa. E em poucos anos de casado, ali no segundo para o terceiro ano, Júlio César foi nomeado pontífice máximo, sacerdote, sumo sacerdote da religião pagã romana. E com isso passou a ter o direito de morar na principal avenida da cidade de Roma, no lugar destinado aos imperadores e aos semideuses. E para comemorar este fato, essa conquista do esposo, Pompeia resolveu oferecer uma festa, era uma festa religiosa, um ritual de mistérios dedicados a uma das deusas romanas. E nessa festa, e nos ritos religiosos dessa festa, era-se admitido apenas a participação de mulheres. Nenhum homem podia participar dos mistérios da deusa. Mas um jovem, filho de uma das famílias dos patrícios, resolveu invadir a festa, vestiu-se de mulher e entrou. E diziam as más línguas
que ele fez isso porque procurava seduzir a esposa de César por razões políticas. Quando foi descoberta a invasão, o jovem foi expulso e imediatamente Júlio César pediu o divórcio da esposa. E a justificativa foi a seguinte: sobre a esposa de César não pode haver sombra de dúvida. E é por isso que se cunhou um provérbio romano, conhecido de muitos, que diz: a esposa de César não basta ser honesta, ela deve também parecer honesta. Não podemos minimizar o efeito de um código de ética, de conduta, que é comum a todas as pessoas. Quando se soma o testemunho, o impacto é infinitamente maior. Não é apenas uma simples soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1, mas uma potência elevada diversas vezes o efeito do testemunho de uma congregação toda ou da coletividade da Igreja de Cristo para o mundo. Um testemunho do reino de Deus. Mas há um segundo aspecto da missão, uma segunda forma ou uma segunda estratégia de Deus, e que a gente vê bem presente no Novo Testamento. É a esfera do testemunho individual. Como eu e você, como membros do corpo de Cristo e do reino de Cristo, expandimos o reino com as nossas influências pessoais. O exemplo foi inaugurado em Cristo Jesus. E eu queria convidar você a irmos até o Novo Testamento, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Paulo faz um convite a cada membro da igreja, a cada pessoa que é recebido como súdito de Jesus Cristo em seu reino. E o convite é o seguinte, capítulo 2, versos 5 a 11 de Filipenses. Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba que a estratégia do indivíduo, ela é completamente diferente da estratégia da coletividade. Na coletividade, Deus oferece às pessoas um modelo, um padrão de perfeição, de grandeza. Mas na estratégia do indivíduo, Deus oferece uma visão nova de seu reino. Também há um exemplo, também há um modelo e um padrão. Mas não é o padrão da perfeição e da ostentação. É o padrão do serviço, da humildade e da presença. Mas perceba que, apesar de diferentes, a grandeza de Israel e a humilhação de Jesus Cristo, o resultado é o mesmo. As pessoas contemplam a glória de Deus, o soberano do reino. Porque foi através da vida de Jesus Cristo que trouxe glória ao nome de Deus. Observe a vida de Jesus. Até o início de seu ministério público, o Evangelho de Lucas diz que Jesus foi obediente a seus pais em todas as coisas. Bom filho. Nos seus relacionamentos familiares, Jesus era respeitoso, amoroso, harmonioso. O testemunho do indivíduo era forte. Ele era reconhecido pelas pessoas do seu vilarejo. Eles sabiam que ele era filho de José, o filho do marceneiro. Mas em seu ministério público, Jesus também assume a capa do serviço. Jesus é visto
com as multidões, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo paz de espírito. Está sempre a serviço do outro. Ninguém é indigno da sua bênção ou do seu ministério. As crianças, disse ele, deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Jesus está ao lado daquele que sofre as dores do luto. O seu coração se comove ao ver uma mãe viúva enterrando o seu único filho. Jesus Cristo está ao lado de todo aquele que precisa de um favor. E essa é a característica de Jesus. Se estiver presente na vida de qualquer pessoa, causa o mesmo impacto que Jesus causou. O impacto na vida do indivíduo, que marca para sempre. Você consegue ler na sua história alguém que deixou uma impressão de Jesus Cristo e que nunca mais você vai se esquecer dela? Eu estava começando o 2º ano da faculdade de teologia e no que voltamos das férias, logo já teria o recesso de carnaval, era apenas a formalidade da matrícula e uma apresentação em sala de aula, e já saíamos para o feriado e retornaríamos para as aulas logo após esse momento. E um dos colegas aproveitou aquele período de férias de verão e, ao voltar para a sua cidade, se casou com a sua noiva. E esse meu amigo, colega de sala até então, voltou para o início das aulas. E quando ele chegou com a esposa, ele descobriu que a casa que ele havia reservado, ele era aluno interno do colégio, reservou uma casa para alugá-la durante o restante do curso, agora casado. O dono da casa havia alugado para outra pessoa. E àquela altura, início das aulas, era bem mais difícil se encontrar uma casa. Ele havia feito tudo o que ele podia antecipadamente, mas agora foi surpreendido. E não tinha onde ficar. Ia ter que procurar uma outra casa. Mas o que ele ia fazer? Se coloca nessa situação com a esposa recém-casada, que não conhecia a região, as inseguranças, as incertezas. E como teríamos o feriado, de alguma forma, eu não me lembro, eu fiquei sabendo da situação do meu amigo e falei, Jonai, nós estamos indo para São Paulo passar o feriado com a família. Você precisa de um lugar até você conseguir a sua casa. Tenho certeza que você vai conseguir, né? Deus vai cuidar de você. Mas está aqui, ó, fica com a chave da minha casa e quando eu voltar, a gente dá um jeito, a gente vai atrás. E viemos, passamos o final de semana, o feriado todo aqui em São Paulo. E quando eu cheguei na quinta-feira, o Jonai já tinha deixado um bilhetinho lá em casa. Fabiano, arrumei uma casa para mim. Tá tudo certo. Muito obrigado pela estadia. Mas sabe, as palavras de agradecimento não estavam apenas ali naquele pedaço de papel em cima da mesa lá de casa. Quando eu fui no fundo de casa, a gente tinha um quintal bem grande. Durante os 2 meses quase de férias, de verão, com bastante chuva, o mato tinha crescido que era quase dessa altura. E era o que me aguardava no retorno do feriado. E eu confesso a vocês, eu não tenho muito jeito com a coisa. Até tinha uma enxada em casa, mas não fazia a menor ideia de como usava aquele negócio. O Jonai havia limpado todo o quintal do fundo de casa. Quando eu fui olhar para ver se ele tinha usado as minhas ferramentas para fazer o trabalho, eu abri o depósito no fundo de casa, estava tudo absurdamente organizado e limpo. Só faltou pôr etiquetinha com o nome das coisas. Até quadro de ferramenta ele fez para mim. E o estado da casa estava muito mais limpa e arrumada do que quando nós entregamos a chave para ele. Ações de serviço desinteressadas. Alguns de vocês podem dizer, não, é óbvio, né? Isso é gratidão, né? Excedeu em muito a gratidão, em muito. Ação de serviço e interesse genuíno no bem-estar do outro. Quando fazemos coisas para as pessoas, isso marca de tal maneira e as pessoas têm um vislumbre do que é alguém que vive a realidade do reino de Deus. No plano individual, Deus pede que o nosso silêncio, o segredo das nossas ações, seja intencional.
É diferente do plano coletivo, quando se faz alarde e todos ouvem e querem conferir. No plano individual, agimos nas sombras, mas deixamos a marca da luz na vida das pessoas. Assim era Jesus Cristo, e assim nós somos convidados. O primeiro modelo atrai as pessoas para si. No segundo modelo, imitamos Jesus e encarnamos o reino na vida das pessoas. No primeiro modelo, esperamos que as pessoas venham até nós, conheçam nossa igreja, participem da nossa adoração. No segundo modelo, vamos até as pessoas e trazemos o ambiente da graça na vida delas. Eu e você somos chamados por Deus para vivermos essas duas realidades. A soma do nosso testemunho, mas o poder da nossa vida compartilhada com a vida das pessoas. Eu e você temos o privilégio de nos envolvermos na missão de Deus. Você consegue imaginar o que seria o reino de Deus invadindo o reino deste mundo na nossa vida? Se as pessoas na convivência com a gente forem impactadas com a certeza e a visão do Evangelho, e você pode fazer isso de maneiras tão simples quanto um meu amigo fez para mim. Um colega novo que ainda não conhece as rotinas do trabalho, os segredos, os macetes, ensine a ele o caminho das pedras. Compartilhe com ele algumas tarefas, faça por ele. Ajude-o a ambientar-se. Gaste tempo e se coloque na situação dele. Jesus disse: aquilo que você gostaria que fizessem a você, isso façam aos outros. O que aconteceria se na nossa vida, como indivíduos, membros do reino de Deus, não perdêssemos oportunidades de verdade, com o coração aberto, ajudarmos as pessoas, sabe? Às vezes gostamos de dar conselhos em público, mas os melhores conselhos são aqueles dados em particular, coração aberto com coração aberto. Estou te dizendo isso porque eu gosto de você e conta comigo. Precisamos aprender a encarnar o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Porque a verdade é a seguinte: inúmeras pessoas vão conhecer o Evangelho apenas na nossa vida. Você e eu, para muitas pessoas, seremos a única Bíblia ou o único estudo bíblico que as pessoas vão ter. E sabe, tem o seu lugar. Jesus disse para ensinarmos todas as coisas. E compreender o que é o reino de Deus faz parte do processo. Mas a gente não aprende apenas ouvindo falar. A gente aprende enxergando os outros, vivendo a realidade. Esforce-se não apenas por compartilhar verbalmente a sua fé, mas por viver a sua fé na vida dos outros. A soma da coletividade e o poder do indivíduo nasceram na mente de Deus como as melhores estratégias para alcançar o coração das pessoas. Eu e você precisamos de um novo estilo de vida. Precisamos aprender a viver isso como algo natural, não forçado, não algo formal, mas algo que vem de dentro para fora. Mas eu admito que você e eu precisamos trocar o chip. A gente precisa de um outro sistema operacional. O sistema operacional é aquilo que permite que determinados programas acionem os funcionamentos e os mecanismos de uma determinada máquina. Fazem a intermediação. Para aquilo que Deus está nos falando se tornar realidade em quem nós somos, a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. E essa troca do sistema operacional não é uma coisa que a gente faz sozinho, que a gente decide viver assim o poder da coletividade e a influência e o impacto da vida pessoal. Nós precisamos fazer uma oração, é uma prece, é um pedido a Deus. Deus, aqui estou eu, salvo pelo sangue do teu Filho, recebido como membro do teu reino, disposto a ser usado por ti para abençoar a vida de outras pessoas. Usa-me. Em todas as oportunidades, aqui estou eu. Faz da minha vida a melhor ferramenta para apresentar o teu reino às pessoas que convivem comigo. Deus tem prazer de responder essa oração.
Se você estiver disposto de hoje, levantar-se e colocar diante de Deus este sincero pedido: Senhor, compreendi a beleza do teu plano. E como é simples, porque não depende de nós, depende do teu poder, envolver-se na tua missão, na missão do teu reino. Usa-me. Deus faz questão de responder a esta oração. Nós vamos cantar juntos agora essa música que temos cantado nas últimas semanas, que é um pedido a Deus. É a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Estamos preocupados, sim, e dependemos de Deus para as nossas necessidades diárias. Mas é uma oração pedindo: Senhor, cumpre em mim a tua vontade e o teu plano para a minha vida. Se você fizer essa oração sinceramente, Deus vai usar você como representante de seu reino para abençoar as outras pessoas. E quando Ele vier, todos reconhecerão, para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Você canta com a gente? Faz dessa música a sua oração e o seu pedido a Deus? Então se coloque em pé. Vamos cantar juntos. Como
O Manuel e a Suzy estão se despedindo da nossa comunidade por um projeto de vida e por um chamado de Deus. Eles estão se mudando para Arthur Nogueira, aqui no interior de São Paulo. É verdade que de vez em quando vocês vão estar aqui com a gente, para a gente poder matar a saudade. Mas sabe, antes de vocês partirem e a gente se unir em oração para que Deus continue cuidando de vocês, pensando no que nós refletimos hoje de manhã, eu tenho um recadinho para vocês. No Evangelho, Jesus disse o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Amém. A pergunta que mais nos fazem como pastores: o que acontece quando pessoas da Nova Semente vão congregar em outras igrejas adventistas? Eu posso responder dizendo: veja o testemunho delas. Manuel e Suzy, nós enviamos vocês. Vocês não decidiram ir. Vocês vão e vocês representam a nossa igreja na nova igreja de vocês. Amém. E que as pessoas, ao testemunharem da vida cristã de vocês, da disponibilidade de serviço e de amor por essa igreja, pela igreja de Jesus Cristo, sejam inspirados no seu compromisso com Cristo Jesus. E que outras pessoas que não conhecem Jesus, através da vida de vocês e da nova comunidade de vocês, aprendam quem é o Senhor Jesus. Vão e façam discípulos, porque nós vamos continuar fazendo isso aqui. Amém. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de confiar a nós, de delegar a nós uma participação na missão que nasceu no Teu coração. A missão de testemunharmos do Teu reino para outras pessoas que vivem as mazelas do reino deste mundo. Que através da nossa vida, como comunidade e como indivíduos, as pessoas sejam despertadas para um relacionamento vivo com Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós nos despedimos do Manuel e da Suzy. E queremos pedir, Senhor, que eles cheguem na nova comunidade deles como missionários de Jesus Cristo, para compartilhar a fé e a esperança e a fidelidade à missão de Jesus Cristo às pessoas de sua nova igreja e aos vizinhos que vão conviver com eles. Nós os enviamos e pedimos que a Tua bênção os acompanhe de maneira especial, que eles ainda sintam-se parte da família maior da Tua igreja. E oramos por nós também, Senhor, porque somos enviados por Ti todos os dias ao nosso trabalho, aos nossos vizinhos, à nossa família. Unge-nos com Teu Espírito, unge-nos com o Espírito de Cristo Jesus, para darmos conta da missão que o Senhor confiou a nós. E nos momentos em que nos sentirmos pequenos demais, o Senhor nos lembre que a autoridade é Tua, o poder sobre terra e céu é Teu, e de que Jesus Cristo está ao nosso lado todos os dias. Este é o segredo para vivermos a missão do Teu reino. Atende a nossa oração. Usa-nos, Senhor. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, o autor da nossa salvação, aquele que traz glória ao Teu nome, a maior de todas as testemunhas do Teu reino, o príncipe da paz. Amém, Senhor. Amém. Essa é a casa de vocês sempre, viu? Obrigada. E a nossa lá também. Deus abençoe. Deus abençoe você. Comprometa-se sempre com o reino de Deus. E você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida também.